Boa noite, senhores. Cá estou eu novamente para gravar mais um vídeo para vocês. Ou apenas para mim, como é o caso hoje. Bom, esse é o primeiro vídeo de 2026, muito interessante, muito legal. Eu gravei alguns vídeos no final de 2025 e eu não postei eles, então eu vou estar postando eles depois, agora em 2026, depois de postar esse vídeo. Não postei eles porque pra mim não fazia sentido, mas tem um ali no meio que eu achei interessante de postar, então eu irei postá-lo. Bem, hoje eu estou um pouco. Como eu posso dizer? Eu não sei porque que eu tô falando assim. Geralmente eu falo normal, tá? Eu não sei porque que eu tô acanhado. Porém, é o seguinte: é muito difícil ser um homem clássico, um jovem cristão hoje em dia. Por quê? Vamos por tópicos. Você, com certeza, vamos começar pelo básico. Vamos começar pelo básico. O país que a gente mora, ele nos patrocina a ser homens honrados. Vou falar especialmente aos homens aqui, porque eu sou homem. Ai, não diga não. Aí. Acabou a luz. Porque eu sou homem, fica mais fácil de mim falar dos homens para os homens do que para as mulheres ou num contexto geral. Porque eu sou um homem, pô. Eu estudo coisas para homens, eu não estudo coisas para mim ou para mulheres. Eu não estudo coisas para mulheres, eu estudo coisas para mim sim, eu não estudo coisas para mulheres. Então, se eu desligar aqui, será que fica... Ah, aqui ó, fica meio melhor, pô. Mas fica um breuzão ali atrás, né? Esquisito pra caramba. Parece que a qualquer momento vai aparecer alguma coisa. Mas aqui fica uma luz estranha. Vou deixar só essa aqui ligada. Se deixar essas duas ligadas, como é que fica? Ó, fica bem clarinho. E dá pra aparecer o banco de trás. Vou deixar só a da frente ligada mesmo, que é a que está me iluminando. Se eu desligar ela, não apareço mais. Enfim, o país que a gente vive, ele é um país que patrocina a honra? Obviamente que não. Aqui é um país onde se patrocina a vagabundagem, a malandragem, a tudo, basicamente tudo que há de ruim aqui nesse país é o que se patrocina. Se você for um vagabundo, se você não gostar de trabalhar, se você gostar de roubar, se você gostar de cometer crime, se você gostar de como é que se diz? Quando se você gostar de violar a propriedade alheia, se você gostar de ser alguém que não tem honras, de ser um homem fraco, de ser uma pessoa que só liga para se dar bem nas costas dos outros, esse país é perfeito para você. Esse país é o melhor lugar para você que eu já vi na face da Terra. Porque não, acho que, cara, não existe lugar melhor do que aqui para você. Porque veja, se você não trabalha, o governo te paga para você não trabalhar e ele ainda coloca lá nas regras que você não pode ter um emprego ou uma renda acima de X de renda, né? Você não pode ter acima de X de renda porque o governo quer continuar te pagando. O governo ele não vai te patrocinar se você for um homem honesto, se você for um cara honesto, se você for um cara clássico, se você começar a buscar as coisas por si mesmo, se você começar a buscar o seu próprio sustento, o governo não vai querer te patrocinar. Agora, se você for um vagabundo, se você for cadela do PT, eu não devia estar falando essas coisas aqui na internet, mas se você for um homem que se rebaixa aos padrões que a esquerda quer, não é um vídeo falando de política, tá? Mas se você se rebaixa aos padrões que a esquerda quer, se você faz tudo que a esquerda quer que ela gosta, você vai ser patrocinado. Se você for um homem assim, você vai se dar muito bem aqui nesse país.
Por quê? Porque na universidade você vai se dar muito bem, na escola você vai se dar muito bem, e no trabalho também, porque você vai saber lamber as bolas de alguém desde a sua infância, desde a escola, onde você vai estar lambendo as bolas do seu professor e da sua professora, porque ambos estão te aplaudindo porque você está fazendo, porque você está cumprindo a Agenda 2030, porque você está falando que você veio do macaco, porque você está falando que todo rico é criminoso, porque você está falando que esse país aqui não tem heróis, que coisa boa só vem lá de fora. Tá entendendo? Então, você vai se dar muito bem aqui nesse país se você for um esquerdola de merda. Não tem como resumir alguém inculto, alguém fraco, alguém de caráter extremamente duvidoso. Aliás, uma pessoa que não tem caráter, do que chamá-la de esquerdola. É tipo assim, qualquer pessoa sã na face da terra, se você falar pra ela, pô, aquele esquerdola, a pessoa vai imaginar uma pessoa desse jeito, uma pessoa fraca de alma e de corpo, uma pessoa burra para um senhor caramba, uma pessoa inculta, uma pessoa que gosta de levar vantagem acima dos outros, uma pessoa mentirosa e uma pessoa infiel. Nenhum esquerdista é fiel, uma pessoa, quer dizer, eles são fiéis à ideologia deles, mas no máximo do máximo é isso. Se você começar a se dar bem com um esquerdola, ele não é fiel a você. Ele não vai ser fiel a você, ele vai te esfaquear pelas costas na primeira oportunidade que ele tiver. Enfim, eu não quero me aprofundar na política, mas é difícil ser um homem cristão hoje em dia, ainda mais um homem jovem. Por quê? Na escola você vai ser desafiado, porque na escola os professores estão da hora. Porque na escola os professores estão treinando os alunos e os alunos já são de mente fraca, porque desde lá da casa deles, eles não têm um pai para eles chamarem quando a coisa fica feia. Eles não têm um pai que dão apoio a eles. Eles não têm um pai que ensinou a eles a ser homem de verdade. Não ensinou honra, não ensinou hombridade, não ensinou virtudes a eles. Eles são apenas moleques jogados na face da... eles são apenas moleques jogados na terra. Eles são apenas moleques criados a leite com pera com a mãe. E se eles não foram criados a leite com pera com a mãe, provavelmente há 3 perfis de mães que esses meninos podem ter, que é a mãe hiperprotetora, que não deixa o filho nem passar um pano na casa direito, que deixa o filho fazer o que ele quer, jogar videogame até a hora que ele quer, assistir anime até a hora que ele quer, que deixa o filho ficar batendo punheta e vendo mulher pelada sem tomar nenhuma precaução sobre isso, que não patrocina as virtudes na vida do menino, ou é aquela mãe que vai pra balada. É a mãe solteira que vai pra balada. Lembrando que todos esses casos que eu estou citando aqui, o menino não tem pai. Ou, muito dificilmente, acontecia mais antigamente, hoje em dia não acontece mais, é aquela mulher que é guerreira, é aquela mulher que gostaria de ter um homem de verdade, porém o homem que ela escolheu errado e abandonou-a no meio do caminho, e agora ela tá tendo que criar o próprio filho sozinha, e para ela é um baita de um desafio, porque sempre é um desafio, nunca vai ser mais fácil, nunca vai ser fácil, daqui para frente é só mais difícil, porém ela não desistiu e ela está tentando o seu melhor, ela está dando o seu melhor no trabalho, para quando ela chegar em casa ela dá atenção pro filho e ela fala: filho, como é que foi o seu dia? E ela chegar em casa e ela fala: filho, vamos jantar juntos. Ou até mesmo na hora do almoço: filho, vamos almoçar juntos. Filho, me conta como é que foi o seu dia. Me conta o que você está pensando. Quais são os seus planos para o futuro. Se você nunca teve uma conversa dessa com sua mãe, provavelmente alguma coisa está errada na sua casa. Eu recomendaria fortemente, se a sua mãe fosse uma mulher virtuosa, se a sua mãe for uma mulher virtuosa e você for um homem jovem, sem pai, sente com ela e converse.
converse com ela sobre os desafios dela e depois sente com ela, converse sobre os seus desafios e depois permita-se escutar os desafios dela. Não é fácil para ninguém. Enfim, eu dei voltas e voltas, já deu 10 minutos de vídeo, eu não consegui chegar no tema. Mas na escola você é doutrinado, na faculdade você é mais doutrinado ainda, porque todos os seus colegas já passaram pelo aquele meio de doutrinação e agora não há nenhuma alma viva ali que se salve. Se tiver 2 em toda a universidade, é muita. E bem provável que elas vão ser corroídas também no meio do caminho. E aí você chega no trabalho, você já aprendeu a lamber bolas desde o início da sua vida, então você já está acostumado com isso. No trabalho você vai estar muito bem, porque você vai lamber as bolas do seu chefe. E você não precisa ser bom no que você faz, porque nem a faculdade, nem a escola, nem a vida te prepararam para você ser bom em alguma coisa. Você vai viver sendo medíocre. Isso se você for um esquerdola. Bom, eu acabei falando muito mais sobre política do que o ponto. Mas o ponto do vídeo é difícil ser um jovem cristão hoje em dia, porque o ambiente te patrocina para você ser alguém inculto, para você ser alguém que adora ao diabo, para você ser alguém que se entrega à luxúria, para você ser alguém que se entrega aos prazeres da carne, não para ser alguém que tem honra, que se entrega aos prazeres divinos e que esquece e domina totalmente o seu corpo. Esquece os prazeres da carne e começa a focar em criar obras divinas, criar obras maiores, em ter virtudes, em aumentar a sua fé, em aumentar o seu amor, em aumentar a sua responsabilidade. Quanto mais responsabilidade você tem nesse país, mais você é perseguido, mais você vai ser tacado pedra, mais você vai ser invejado. Não apenas pelas coisas boas, mas apenas pelos seus resultados. Eu estava fazendo um curso técnico extremamente viril. Ou pelo menos eu acho que é viril, porque não é marcenaria, mas gostaria de que fosse. Mas é um curso de mecânica, onde lá haviam vários homens. Porém, havia algumas mulheres também. Porém, o ponto principal é de que todos eles, nenhum absolutamente, se salva. O único que se salvou ali tinha os mesmos valores que eu. Isso realmente foi impressionante. Mas para isso eu precisei de uma turma de 40, mais de 40 pessoas para achar uma pessoa que é parecida comigo. E olha só, eu já estou há quase um ano sem encontrar alguém com valores parecidos com os meus. Eu encontrei uma dessas pessoas na minha jornada, porque acho que como a maioria aqui sabe, eu morei um ano em cada cidade. Então, aos meus 14 eu morei um ano em uma cidade, aos meus 15 em outra cidade, aos meus 16 em outra cidade, aos 17 em outra cidade. Em todas essas cidades eu consegui achar alguém com valores parecidos com os meus, com valores reais, com valores de hombridade, de honra e valor e honestidade, que tinham virtudes em si e que davam o exemplo. Porém, muitos deles, se eu achei 5 foi muito. Acho que nenhum salvo. Um se salvou. Mas ele não compartilhava de todos os valores. É difícil ser um homem cristão, porque desses 5 está aí mais um desafio: encontrar pessoas parecidas com você. E esse é um dos intuitos de eu estar criando vários canais que falam sobre isso. Provavelmente você já viu alguma rede social que fala sobre isso no Instagram ou no YouTube e você não saiba que ela é minha. E por que
que é difícil. Dessas 5 pessoas que eu encontrei na minha jornada, com valores parecidos com os meus, valores de trabalho, valores de honra e responsabilidade, dos 5, nenhum tinha cabeça para casar. Nenhum tinha cabeça para se relacionar com mulheres. Nenhum tinha cabeça para lidar com o lado feminino das coisas. A maioria deles só queriam mulheres para fazerem delas seus depósitos de esperma. Queriam manipulá-las e queriam ficar com elas porque eles gostariam de se sentir superiores. Nenhum deles pensou na castidade. Nenhum deles ponderou a castidade do jeito que ela deveria ser feita, assim como indica a Bíblia. Na Bíblia não indica que para casar tem que ser uma mulher fiel, que te honre e que seja virgem, que ela se mantenha, que ela se guarde, que ela se preserve durante sua vida até o casamento. Para o homem não é diferente. Não é lícito, pelo menos pela Bíblia, não é lícito você ficar pegando um monte de mulheres. Isso é prostituição, isso é masturbação, isso é pecado. Eu tô tocando um pouco mais nesse assunto porque a maioria dos homens, hoje em dia, não pensam assim. A maioria dos homens pensam que é legal manipular mulheres e que eles deveriam tentar manipular mulheres para que eles consigam uma foda no final do dia. Para que eles consigam afeto feminino. Nenhum deles pensa em si auto-melhorar, melhorar o seu negócio, seu próprio negócio ou sua própria profissão para se tornar um profissional muito foda na área que ele é, na área que ele tá. Nenhum deles quando pensa, eles não pensam em fortalecer a sua fé em Jesus Cristo. Eles não pensam nisso, eles só pensam ou só no dinheiro, ou só no shape. Quando eles pensam no shape, dificilmente eles pensam em Jesus Cristo. Então, shape, dinheiro, amor e fé. Aqui. Esses são 4 pilares da vida de um homem que deveria ser ensinado desde quando eles são crianças para serem preservados ao resto das suas vidas. Porém, não é o que acontece. Um homem moderno, quando ele está alinhado com alguma desses 4 pilares, porque a maioria não tem esses 4 pilares, a maioria tem 23 anos de idade, arrumou um emprego CLT bosta, que ele odeia e que não dá para pagar as contas dele e continua morando com a mãe porque ele não tem pai, então ele continua morando com a mãe e usa a desculpa de que o governo é ruim ou de que a vida não deu oportunidades para ele, só que ele passa 4 horas por dia jogando videogame e das 24 horas que ele tem por dia, ele passa 6 horas no celular. E 4 horas ele passa jogando videogame, que é quando ele está descansando do serviço dele, que provavelmente ele faz de uma forma bem medíocre. Portanto, quando um homem tem um desses 4 pilares, já é raro. A maioria deles foca só na grana. E é por isso que vários deles se entregam aos pecados. Eles começam a enganar pessoas, eles começam a mentir, eles começam a querer levar vantagem sobre as outras pessoas. E não conseguem se manter firme aos 4 pilares. Quando eles alcançam o pilar do shape, que pode vir antes do pilar do dinheiro, porque hoje em dia existe um baita de um culto de Apolo, porque a origem disso é
o culto a Apolo, que é o deus do sol, é o deus da beleza, é o deus da música, da arte e das muitas outras coisas que tinham um corpo esbelto, exuberante e forte. Essa é a origem dessa cultura maldita pelo shape que as pessoas vivem, que elas só querem, que os homens só querem pegar o shape para pegar mulheres. Não faz sentido a sua vida ser pautada em mulheres. Principalmente quando se é cristão, ou quando se diz cristão. E esse é outro ponto. Muitos dos cristãos de hoje em dia são fracos, são frouxos. Eles não têm coragem de ir lá e confrontar a realidade, de ir lá confrontar a ilusão para se encontrar com a realidade e tomar a verdade para si. Muitos deles não seguem os 4 pilares. Muitos deles estão mais fodidos do que homens modernos, do que os homens do mundo, dos que se dizem ateus, dos que se dizem agnósticos. Ai, cara. É muita coisa para falar, esse vídeo foi mais um desabafo. Mas é difícil ser um homem cristão hoje em dia e focar nesses 4 pilares, porque para você se preservar, falando na questão de castidade, para você se preservar hoje em dia é extremamente difícil. Porque tem um monte de raparigas endemoniadas que não estão com o cérebro funcionando, com suas faculdades mentais em dia, que querem dar de graça para homens que valem menos do que elas. Hoje em dia, para você ter grana, para você focar na grana, para você ter dinheiro, para você construir uma família próspera, rica e numerosa, você tem que fazer um esforço cabuloso. Se você só seguir o fluxo da vida, você vai morrer pobre. Porque esse país, se você for honesto, é claro, porque esse país te patrocina para você morrer pobre. Esse país ele vai sugar até a sua alma se você for um homem honesto. Ele tá dizendo a todo momento, você não é bem-vindo aqui. Portanto, tire a sua família daqui ou faça-se ser um homem extremamente foda no que você faz, no que você se diz que trabalha. Faça-se ser um homem muito bom no que você se diz prestar serviço, porque nesse país é muito mais do que uma selva de pedra. O seu inimigo em comum é o Estado, o seu inimigo em comum é o governo, não é os seus concorrentes. Porém, você precisa superar todos eles ao mesmo tempo e ainda se superar todos os dias para que você não consiga, para que você não possa, para que você não precise morrer de fome. Quando você foca em melhorar o shape, esse país está deixando as coisas naturais mais caras. Você já parou para pesquisar quanto que tá o quilo da carne? Você não precisa nem parar para pesquisar, é só você observar as pessoas falando. O quilo da carne tá caro pra diabo. Por quê? Porque esse país é uma merda. Agora vai lá comprar um Cheetos, vai lá comprar um pacote de bolacha recheada para você ver se não é barato para um caramba. Agora você vem e me diz, o que que faz sentido? Comer um monte de açúcar e comer um monte de proteína criada artificialmente, que não de proteína, não tem bosta nenhuma naquele negócio, ou se matar de trabalhar para mais da metade do seu salário em carne todo mês. E no quarto pilar é difícil se preservar, porque o amor, a castidade, a fé, eles são difíceis. Eles são caminhos difíceis. Lá no início dos tempos, em todos os livros históricos, até na Bíblia, dizia que nós cristãos seríamos perseguidos e que o caminho não seria fácil. Ele definitivamente nunca foi fácil. E ele definitivamente não está sendo fácil hoje em dia.
Por isso que você deveria aumentar mais ainda a sua fé. Por isso que você deveria se entregar mais ainda a Jesus Cristo. Por isso que você deveria cultivar ainda mais um relacionamento com Ele. Porque você, estando nesse país de merda que é, e você não tendo cidadania de algum lugar da Europa, cidadania europeia, você não tendo descendência europeia, descendência americana, descendência, sei lá, indiana, chinesa, japonesa, chilena, paraguaia ou uruguaia, cara, não faz sentido você ficar aqui nesse país. Quer dizer, é muito mais difícil você sair desse país. E é mais um motivo para você aumentar a sua fé. Peça para Deus, Deus, esse aqui é o lugar que você quer que eu esteja mesmo? Se for, me dá um sinal. Se não for, me dá um sinal para mim ir embora. Me ajude a ir embora. Me ajude a ir para um lugar que eu só aceito. Aqui você não é aceito, meu irmão. Aqui, honesto, só se ferra. Aqui os empresários... Você já viu o tanto de imposto que um empresário tem que pagar? Já viu tanto de risco que um empresário corre aqui? Não vale a pena você ser honesto aqui nesse lugar, cara. Esse é mais um motivo para você aumentar a sua fé. Esse é mais um motivo para você aumentar as orações. Esse é mais um motivo para você triplicar as suas obras que você faz na vida. Porque se esse aqui for realmente seu lugar, se você pedir para Deus e Ele falar, é aqui o seu lugar, meu filho, toma a sua cruz e vai embora. Não fica aqui panguando. Toma a sua cruz e lute com as suas próprias forças. Pautado primeiramente em Jesus Cristo. Porque é Ele quem vai te dar as forças. Se Ele está falando que aqui é o seu lugar, se Ele está falando que a sua missão é aqui e não em outro lugar, irmão, você ganhou. Automaticamente está ganho. Você só precisa ir. Porque se o seu propósito está ligado com esse lugar e você recebeu uma confirmação de Deus que esse propósito, que o seu propósito está ligado a esse lugar, você só tem que tomar a sua cruz. E não tomar num jeito pejorativo ou de um jeito ruim, de que, não, eu vou tomar a minha cruz, então eu vou me afastar de Deus porque eu estarei carregando a minha cruz. Não, quanto mais você carrega a sua cruz, mais você se aproxima de Deus. Esse é o ponto da cruz, esse é o ponto de Jesus Cristo ter morrido crucificado. Você se aproxima mais ainda de Jesus quando você toma a sua cruz, quando você pega as suas responsabilidades e começa a exercê-las na sociedade. Não só na sociedade, mas também para si mesmo. Cuide da sua família. Cuide da sua estrutura familiar. Cuide de você mesmo. Foque nesses 4 pilares. Principalmente no pilar da fé. Porque o pilar da fé é o que vai sustentar todos os outros 3. Se você tiver os outros 3, o pilar da grana, o pilar do shape, da saúde corporal e o pilar do amor, pode ser com uma... pode ser não, tem que ser em busca, se você não tiver ainda, de uma esposa crente que te honre, de uma esposa clássica, ou com a sua, se você já tiver uma esposa clássica. Se você tiver esses 3 pilares e não tiver o pilar da fé, esses 3 irão ruir mais rápido do que você imagina. E se você tiver só a fé, você está pecando estritamente, porque uma fé sem obra é morta. Eu estava na igreja esses dias e o irmão estava falando que uma obra que aconteceu com um rapaz na cidade do interior, onde ele tinha se batizado, onde ele tinha entregado sua alma a Jesus Cristo, porém ele não tinha saído das coisas do mundo, ele tinha continuado a sua vida normalmente. E aí um dia ele ficou mal de saúde e foi para UTI. Indo para UTI, lá ele não resistiu e acabou falecendo. Falecendo, ele acabou se vendo no reino celestial, no reino dos céus.
Lá ele foi abordado por um anjo que lhe cumprimentou, falou: olha só, é você, eu estava à sua espera. Venha, me acompanhe. E então ele começou a acompanhar o anjo pelas ruas do reino, pelas ruas do reino de Deus. E então o homem começou a ficar admirado e conversar com o anjo. Meu Deus, que prédio lindo! Um prédio todo branco, feito de mármore, de marfim. Meu Deus, que casa linda! Uma casa enorme. Meu Deus, que lugar bonito! Um parque lindo. E então o anjo o guiou até um terreno cheio de mato, onde ali havia apenas as ferragens de uma casa. Uma casa pequena. E aí, o homem lhe perguntou ao anjo: e este terreno, o que seria ele? O anjo, então, respondeu: este aqui é você. Este é o seu terreno. Você... E ele não falou você, né? Mas deu para entender. Nessa hora o homem começou a chorar e cair em lágrimas e a pedir por misericórdia a Deus. Senhor, pelo amor de Deus, me permita voltar. Senhor, pelo amor de Deus, me permita realizar o que eu não realizei. E então o anjo falou: dessa vez eu deixarei você ir. Você pode voltar à terra. Porém, trabalhe, porque uma fé sem obras é uma fé morta. O homem voltou, realizou tudo o que tinha que realizar na terra, tomou para si a sua cruz e descansou no Senhor. Portanto, uma fé sem obras, se você se diz cristão e não tem obras para contar, ou não tem obras feitas, não para os homens, mas para Deus, você provavelmente está em pecado. E você vai ter um terreno vazio quando chegar lá, se chegar lá. Tá ok? Outro dia eu vou me aprofundar mais nesse assunto, porque é um assunto bem legal. Mas é basicamente isso. É difícil ser um homem cristão hoje em dia, jovem, porque todo o ambiente te retrata para não ser um homem jovem cristão. Todo o ambiente te patrocina ao contrário, todo o ambiente te patrocina para você ser um vagabundo, um esquerdola. O ambiente não te patrocina para você ser empresário, o ambiente não te patrocina para você ser bem-sucedido, o ambiente não te patrocina para você ser um homem de honra, um homem honrável, um homem de fé. O ambiente patrocina justamente para o contrário. Por isso é tão difícil ser jovem cristão hoje em dia e por isso que tantas pessoas preferem o caminho mais fácil, porque é definitivamente mais fácil você se entregar ao ambiente, aos estímulos do ambiente, do que você nadar contra a correnteza. Tá entendendo? Então, só para terminar, também é difícil o amor, não só por causa das mulheres, porque eu falei na hora que eu fui falar disso, eu citei só o exemplo das mulheres, né? Não é só por causa das mulheres vagabundas e dos homens vagabundos que você convive no mesmo... Por exemplo, um exemplo da escola. Você convive no mesmo ambiente que homens e mulheres com valores de 0,2. Seu valor é 0,5. Se você acha que você consegue ter um valor acima, você pode até ter. Porém, eles vão acabar te puxando para baixo para você ter um valor de 0,2 também. Porque eles vão tentar... eles não vão só tentar, eles vão conseguir sincronizar a sua mente com a deles. É questão de frequência, é questão de sintonia, é questão de metafísica isso. Não só por causa das mulheres, também por causa de outros homens, tanto casados como não casados, como solteiros.
E tantos restantes, porque homens solteiros de 17, 18 anos, a maioria tá focado no quê? Em levar vantagem sobre os outros. A maioria tá sendo Zé Droguinha. Portanto, a maioria só vai querer usar mulher pra ser saco de esperma. Pra ser saco de esperma. A maioria só vai querer usar mulher pra preencher um vazio que tem dentro deles, que não foi preenchido nem pelo pai nem pela mãe deles, porque a família deles é desestruturada. Agora, o homem casado, ele fala pra você não casar. Tá entendendo? Hoje em dia, o conselho do homem casado mais velho é não case, porque isso vai atrapalhar a sua vida. Hoje, eu ouvi isso. Hoje eu fui fazer o que eu considero uma boa ação. E o cara simplesmente falou pra mim não casar, mano. Falou, não, foca na sua carreira, porque se você casar, vai atrapalhar a sua carreira. Eu falei, caramba, tá bom. Só que, obviamente, saiu por um ouvido e entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Porque não faz o menor sentido esse negócio de atrapalhar o casamento, atrapalhar a profissão do homem. É muito pelo contrário, um bom casamento, ele ajuda e ele evolui, ele multiplica e exponencializa a profissão e principalmente o valor do homem com a sociedade. Um homem casado, um homem bem casado, um homem cristão, um homem clássico, casado. Imagine aqueles homens de 1200, 1500. Imagine cavaleiros, príncipes e princesas, cavaleiros e mulheres de bem, mulheres que merecem o melhor do homem. Imagine esses casais. Esses casais, eles se ajudam. Não só eles somam um ao outro, eles multiplicam um ao outro. Tanto as virtudes como as ambições, como os sonhos. E eles ajudam-se para conseguir alcançar esses sonhos. Portanto, não faz o menor sentido esse negócio do homem casado te falar para você não casar. É um negócio que não entra na minha cabeça, saca? Porque, pô, ele já tá casado. Ele reclama um monte do casamento. E tem essa inversão de valores absurda, né? Que provavelmente foi causado pelo acesso fácil aos algoritmos. Porque, cara, você já parou pra pensar que eles começaram a trocar tudo muito rápido? Os seus móveis... Mas isso aqui é assunto para um vídeo de outro canal, tá? Mas eu vou colocar essa pulga aqui na sua orelha. Os seus móveis quebram mais rápido. Os seus eletrodomésticos quebram mais rápido. A sua casa quebra mais rápido do que as casas de antigamente. E ela é padrão. Ela é parecida demais com todas as outras. A sua casa não tem... não tem cara de casa, ela tem cara de consultório médico, consultório odontológico. Os seus carros, os seus veículos começaram a estragar mais rápido. E de todas essas coisas que eu falei, para você arrumar sai mais caro do que comprar um novo. Coincidência? Então, se em todas as coisas da vida você está trocando rapidamente, agora imagina o que não vai acontecer com a sua mente. Você vai querer começar a trocar as pessoas rapidamente. Você já percebeu que existem muitas pessoas, muitas pessoas mesmo, que já estão no segundo, terceiro, quarto. Tem gente que está no sétimo. Já conheci uma pessoa que tinha tido 7 casamentos e era uma mulher. Uma mulher que já teve 7 casamentos. Fiquei pensando, meu Deus, essa mulher é uma prostituta. Eu pensei seriamente nisso. E eu tinha tipo 13 anos de idade na época. Porque, porra, bicho, você ter 7 casamentos
Imagina o quão a sua mente não está deturpada e distorcida e longe de Deus. É absurdo, é um negócio absurdo. Mas isso não deveria ter sido um vídeo, porque eu fiquei 40 minutos falando aqui. Eu poderia ter ficado falando mais tempo. Eu gosto bastante de falar, como deu pra perceber. Se vocês quiserem, vou encerrar o vídeo por aqui. E se vocês quiserem me ver, não falando asneira, não falando abobrinha, mas sim ensinando de verdade, com roteiro, falando especificamente os tópicos, não esquecendo as palavras, e falando de um jeito que você consiga entender, de uma maneira que seja mais fácil a sua compreensão, e que eu não fique aqui falando para você dormir, porque eu com certeza dormiria ouvindo esse vídeo que eu fiz. Por isso que o nome se chama Diário, porque aqui é um diário onde eu solto um monte de ideias, e aí depois, no meu outro canal, que é o A Moralidade, que eu criei para ser uma extensão de mim, uma extensão da minha vida intelectual, onde eu irei ensinar as pessoas sobre a moralidade do mundo. Eu convido vocês a visitarem o canal, a se inscreverem e a deixarem os likes nos vídeos, porque lá eu focarei em ensinar. Eu irei me aprofundar nos tópicos que eu falo aqui nos vídeos, eu irei me aprofundar nos assuntos que eu coloco nos títulos, mas de forma onde eu busque não só a forma, não só os efeitos, né, atuais disso, mas também a causa. Eu vou buscar a origem, eu vou buscar os exemplos de antigamente, porque hoje em dia é tudo um ciclo que a gente está vivendo. Já existiram várias vezes esses ciclos geracionais, onde os valores são invertidos numa sociedade. Não é a primeira vez que isso acontece, tá? Isso já aconteceu centenas ou dezenas de vezes na história da humanidade. Portanto, se vocês quiserem, eu convido todos vocês a participarem do meu canal A Moralidade, onde lá eu vou explicar tudo certinho para vocês. Eu vou explicar de uma maneira para vocês entenderem mesmo, uma maneira didática para você, ouvinte, entender as coisas que eu estou falando em seu cerne, não apenas como não apenas ficar papiando aqui comigo, porque basicamente é um bate-papo isso aqui que eu tô falando, isso aqui que eu tô fazendo, ou quase um desabafo, né? É isso, algo mais? Acho que não, né? Na moralidade eu pretendo falar sobre a origem dos móveis, a origem das casas, eu pretendo falar sobre a origem de todos essas essas inversões morais que a gente tem hoje em dia, essas inversões de valores que a gente tem hoje em dia. Mas eu também pretendo dar uma solução. E se você quiser um spoiler, eu vou falar só uma palavrinha: Bitcoin. É isso que vai te proteger e é isso que vai te fazer não cair nas garras do Estado, nem das inversões morais de hoje em dia, nem da moralidade do mundo. Porque basicamente hoje em dia tudo é amoral, tudo é imoral. Eu olho pro lado, eu olho pro outro e eu só vejo imoralidade. E é lá onde eu vou explicar para vocês todas as imoralidades que existem ao nosso redor e como se defender delas. Já é? Muito obrigado, até o próximo vídeo.